Olá! No vídeo anterior, nós aprendemos sobre uma relação existente entre atores. Bom, então no diagrama de casos de uso, nós temos relação entre ator e caso de uso, entre ator e ator, mas também entre casos de uso. Nesse vídeo, nós iremos aprender um deles, que é a relação de inclusão. Bom, vamos ao sistema que nós estávamos modelando, que é o do sistema de compras. Através do sistema de compras, né, o nosso cliente ele pode adicionar produto no carrinho, ele pode remover produto do carrinho, ele pode calcular o preço, o total de preço dos produtos que estão no carrinho, né, e realizar o pagamento dos produtos. Bom, nós também identificamos, a partir de um novo requisito, um cliente, né, que é aquele cliente que vai comprando muito no nosso site de compras, né? E ele acaba ganhando bonificações e ele torna-se um cliente diamante. E quando ele se torna um cliente diamante, então ele começa a poder resgatar prêmios. Bom, então esse daí foi o sistema até o momento que nós modelamos. Mas considere que surgiu um novo requisito. Né? Já que o cliente ele pode resgatar prêmios de bonificação, ele em um determinado momento pode receber esses pontos, né, de bonificação. Vamos considerar que ele recebe então pontos de bonificação a cada compra realizada no nosso site. Bom, então aqui nós temos um novo caso de uso, que é o adicionar pontos de bonificação para aquele cliente que está comprando. Bom, só que este caso de uso, né, ele só vai ser executado quando o cliente compra, né? Não vai ser simplesmente pelo desejo do cliente em adicionar pontos de bonificação. Logo, nós não podemos associar cliente com adicionar produtos de bonificação. Este adicionar pontos de bonificação, ele somente vai ser executado quando o cliente realizar o pagamento dos produtos, que é quando ele efetiva a compra dos produtos. Assim, existe uma relação entre o caso de uso, realizar pagamento dos produtos, e o caso de uso, adicionar pontos de bonificação. Essa relação é a relação de inclusão, ou em inglês, include. Né? Aqui nós estamos dizendo o seguinte: quando o cliente realizar o pagamento dos produtos, né, ele vai ser então adicionado ao cliente pontos de bonificação. Okay? Então, toda vez que ele pagar produtos que estão comprando, né, pagar aquele carrinho de compra com os itens que ele está comprando, ele ganha pontos de bonificação que vão ser adicionados à conta dele. Então, a relação de inclusão, ou em inglês include, né, é o chamado então de inclusão. Esse relacionamento include, tá? Observem que, né, são um relacionamento entre dois casos de uso, em que um caso de uso vai incluir o outro caso de uso. Né? E observe o sentido da seta. Né? A seta parte do diagrama, ou do caso de uso, que irá adicionar, incluir o caso de uso que está sendo apontado. Tá? E observe também que é uma seta pontilhada, né? E na ponta é apenas, né? Aqui não é um triângulo, né? É apenas lá os lados, né? Sem fechar o triângulo, tá? Então este é o símbolo que nós adotamos. E acima dele nós escrevemos o texto, né? Include, tá? Com esses dois símbolos aqui, menor, menor e maior, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de estereótipo. Então, nós dizemos o quê? Que essa setinha aqui, ela é um tipo do include, tá? Então, nós temos que colocar este texto também, tá? Então, colocar o estereótipo include na setinha para dizer que essa relação é uma relação de inclusão, tá? E ela vai indicar o quê, né? Vai indicar, então, que o caso A, toda vez que ele for executado, terá que executar também o caso de uso B. Okay?
Então, indica que o caso de uso que está sendo apontado, que é o caso de uso B, vai ser obrigatoriamente executado quando o caso de uso A for realizado, quando ele for executado. Então, né, é importante que você entenda que essa relação é uma relação obrigatória. Toda vez que eu executar o caso de uso A, eu vou então que executar também o caso de uso B. Agora, se eu quiser que seja opcional, será uma outra forma que aprenderemos num outro vídeo, tá? Bom, então, toda vez que eu executar o caso de uso A, eu devo executar o caso de uso B. Mas nem sempre que eu for executar o caso de uso B, irá acontecer a execução do caso de uso A. Okay? Então, é importante guardar essa semântica que é do relacionamento de inclusão ou include. Vamos a mais um exemplo? Bom, voltando lá então, né, nós temos que o nosso cliente, né, ele vai realizar o pagamento dos produtos, né, e aí à medida que ele vai pagando, quando ele efetivar a compra, ele ganha pontos de bonificação. Então são adicionados pontos de bonificação na carteira daquele cliente. Bom, e aí agora considera o seguinte: quando ele for resgatar os prêmios de bonificação, vamos dizer que quando ele atinge um determinado número, ele pode trocar esse número por um determinado produto ou por uma porcentagem de desconto numa compra. Quando ele for resgatar esse prêmio, né, é necessário descontar pontos da bonificação dele. Então ele vai diminuir os pontos de bonificação, já que ele está resgatando esse prêmio, né? Então existe uma relação, né, aqui entre o resgatar prêmio de bonificação, porque quando ele resgata é necessário diminuir os seus pontos. Então, com descontar pontos de bonificação. E essa relação aqui é uma relação de include, porque toda vez que eu for resgatar um prêmio, eu vou descontar os pontos. Okay? Bom, veja que não está associado diretamente ao cliente diamante, né? Porque o cliente não pode chegar simplesmente e falar, joga fora os meus pontos. Né? Ele tem que resgatar os prêmios e quando ele resgata os prêmios, desconta os pontos de bonificação. Bom, espero que você tenha aprendido agora a relação entre dois casos de uso, que é a relação de inclusão. É uma relação obrigatória. Toda vez que eu executar o caso de uso, né, que está incluindo o outro caso de uso, eu devo executar também este outro caso de uso.